Quatro objetos esféricos A, B, C e D, sendo respectivamente suas massas MA, MB, MC e MD, tendo as seguintes relações: MA maior que MB e MB igual a MC, que é igual a MD, são lançados dentro de uma piscina contendo um líquido de densidade homogênea. Após algum tempo, os objetos ficam em equilíbrio estático. Os objetos A e D mantêm metade de seus volumes submersos e os objetos C e B ficam totalmente submersos conforme o desenho abaixo. Sendo VA, VB, VC e VD os volumes dos objetos A, B, C e D, respectivamente, podemos afirmar que... Ele dá esse desenho aqui pra gente, eu anotei o enunciado aqui, e ele quer uma relação dos volumes de A, B, C e D. Então, gente, como esse aqui é um vídeo de resolução de exercícios, eu parto do pressuposto que você já conhece a chamada força, o chamado, sabe como é que fala? Força de empuxo. Mas o que seria equilíbrio estático aqui? Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tiver um recipiente com, por exemplo, um líquido, não necessariamente empuxo acontece só com líquidos, tá? É com fluido, por exemplo, existe empuxo do ar, né? Mas pensando aqui no líquido, na água, por exemplo, eu falo que eu tenho um corpinho aqui. E aí, quais são as forças que atuam nesse corpo? A gente tem o seu peso, né? Eu parto também do pressuposto que ele tem massa. Então aqui ele tem o seu peso. E tem uma força para cima aqui chamada força de empuxo. E quando nós temos um equilíbrio estático, nós podemos dizer que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. É simples de entender isso. Por quê? Porque, pensa, se não tivesse equilíbrio estático, ou esse corpo ele fica afundando o tempo todo, ou ele fica subindo. Aí vai depender se o módulo do peso é maior ou é menor do que o módulo do empuxo. Agora, o momento onde ele fica em repouso, lá em estático, né? A gente pode dizer estático, é quando a gente tem que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Basicamente, a gente pode pensar o seguinte: o somatório das forças no eixo Y tem que ser zero. E aí isso aqui acontece, né? Um é o contrário do outro, aí depende do seu eixo de referência. Beleza? Então a gente fala isso aqui com certeza. Legal. Agora voltando para o problema. A gente tem que a massa do corpo A é maior que a massa de B e que a massa de B é igual a massa de C que é igual a massa de D. Eu vou pensar primeiro nesse segundo caso, onde as massas são iguais. Depois eu penso no A. Tá? Então eu vou olhar para o B, para o C e para o D. O B, C e o D. Percebe que B e C estão totalmente submersos e o D só metade que está, que o enunciado fala. Ó, o A e o D, metade do volume está submerso. Então, outra metade está fora e outra metade está dentro. Agora C e B estão totalmente dentro, né, da minha piscina aqui, isso aqui explicando o nível de água. E como é que eu calculo empuxo, né? Empuxo é densidade do líquido, no caso aqui seria a água, então a densidade da água, vezes o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado ele é equivalente ao volume submerso. Então, por exemplo, se eu fosse calcular um empuxo do corpo A, o que eu tenho que fazer? Você pega aqui, só para você entender melhor. Ó, empuxo de A seria o quê? Seria densidade da água, né? O ρ da água, vezes o volume de líquido deslocado. Qual é o volume de líquido deslocado do A? Você tem que ter cuidado. Não é para você escrever aqui, ó, volume de A. Vai ser só a metade, porque só metade está debaixo d'água. É só o volume que vai estar submerso. Então eu tenho que escrever aqui, ó, volume de A dividido por 2, entendeu? Porque só metade que está submerso. Então cuidado para você não achar que o volume aqui é simplesmente pegar o volume do corpo. Não é. Não erra isso, tá? Vezes ainda o quê? A gravidade. Então assim que a gente calcularia o empuxo do corpo A. Mas isso aqui foi só para você entender a ideia de empuxo. Eu não quero trabalhar com A agora, eu vou trabalhar com ele no final. Então, se eu sei que a massa de B é igual a massa de C, que é igual a massa de D, eu posso falar que o peso de B é igual ao peso de C igual ao peso de D. Ué, por quê? Como é que eu calculo o peso? Peso não é massa vezes a gravidade? É. A gravidade não é a mesma para todo mundo? Vale 10 para todo mundo aqui no caso, né? Então, eu posso com certeza falar que se todas as massas de B e C são iguais, e D, o peso também vai ser igual. Logo, a partir disso aqui, eu posso falar que peso de B é igual a peso de C, que é igual a peso de D. Só você jogar nessa fórmula aqui que tu vai ver é a mesma coisa. E se a gente sabe que o peso deles são iguais, e se trata de equilíbrio estático, lembrando, equilíbrio estático é o quê? Empuxo
é igual a peso. Então, se estão em equilíbrio estático e todos esses pesos são iguais, eu posso falar que todos os empuxos também são iguais. Ou seja, eu posso falar que o empuxo de B é igual ao empuxo de C, que é igual ao empuxo de D. Olha que legal. Só que o enunciado, as alternativas não pedem relação de empuxo, eles querem relação de volume. Então agora vamos analisar essa fórmula ali. Você percebe que a densidade do líquido é água para todo mundo. Então assim, eu não preciso pensar nisso porque é igual para todo mundo. O volume de líquido deslocado é igual para todo mundo? Não. Ah, então isso aqui é algo importante, né? Porque tem que ver se vai estar submerso ou não. Então isso é importante. A gravidade é mesmo para todo mundo? É, então não precisa analisar. Tá? Então agora eu só tenho que analisar o volume de líquido deslocado. Só que o empuxo de todos eles são iguais, não são? Então isso aqui também não é importante. Poxa, se eu fosse calcular o volume de líquido deslocado, por exemplo, já que tudo isso aqui é igual, o volume vai ter que ser igual para todo mundo também, né? Vou escrever logo direto. Acho que você consegue entender isso. VB é igual a VC, que é igual a VD. Por que isso? Isola o VLD aqui. Se você isolar, vai ficar o quê? VLD é igual a empuxo sobre ρLg. Não é isso? Passa no ρLg dividindo. Mas tudo isso aqui, o empuxo, a densidade e a gravidade, é igual para todo mundo. E se isso é igual para todo mundo, é porque isso aqui é igual para todo mundo. Ou seja, o volume de líquido deslocado é igual para todo mundo. Aí então eu escrevi isso aqui. Tá certo isso? Cuidado! Muito cuidado, eu não sei se é isso, literalmente isso aqui. Por que não? Porque, cara, esse volume aqui é o volume de líquido o quê? Deslocado. Vou ter que analisar. Será que o volume de B é o volume realmente de líquido deslocado? Então eu escrevi ali para ver se você ia cair ou não na pegadinha. Olha o VB. O volume de B, que está totalmente submerso. Então, de fato, é o volume por completo. Então aqui é VB. O volume de C. O C também está completamente submerso. Então é VC. Mas o D não. O D, só metade está submerso. Olha aqui, muito cuidado, só metade. O enunciado fala. Então aqui, na verdade, eu não tenho que escrever VD. Eu tenho que escrever o quê? VD sobre 2. Cara, muito cuidado para você não dar mole. O volume de líquido deslocado deles são iguais, todos são iguais. Porém, o volume deslocado para o D não é o volume todo do corpo, é metade dele, como o enunciado diz. Então, muito cuidado. Então, é essa informação aqui que você tem que guardar. Essa aqui. Tranquilo? Espero que sim. Agora sim, vamos analisar o A. Eu tenho aqui que a massa de A é maior que a massa de B. Só que eu sei que a massa de B, por exemplo, é igual à massa de D. Se massa de B é igual à massa de D, eu posso falar que a massa de A é maior que a massa de D, né? Só troquei porque fica mais fácil de entender. Então, porque aqui a massa de B é igual a massa de D, então botei no lugar de massa de B, botei massa de D. E agora, o que eu faço? Então vamos lá, vou escrever aqui. Se a massa de A é maior que a massa de D, eu posso falar que o peso de A é maior que o peso de D, já que eles possuem a mesma gravidade. Não é isso? E, novamente, a gente sabe que o empuxo é um equilíbrio estático. Então, se o peso de A é maior que o peso de D, eu posso falar que o empuxo de A vai ser maior que o empuxo de D. E aí, de novo, aquela coisa ali. Aí você analisa novamente. Agora o empuxo não é igual. Um empuxo é maior do que o outro. Mas, de novo, a gente tem aqui o ρ, não importa. Gravidade, não importa, porque é o mesmo para todo mundo. Então, de cara, eu já posso falar aqui que o volume deslocado em A vai ser maior que o volume deslocado em D. Agora, cuidado de novo, volume deslocado. O volume deslocado de A é o VA? Não, não é. É metade aqui, ó. Metade é deslocado, metade. Não é isso? Beleza. Então, VA sobre 2 tem que ser maior que o volume de D. Agora, olha para o D. O D também só metade está deslocado, né? Metade está deslocado. Então também não é VD. É VD sobre 2. E aí eu posso multiplicar por 2 dos dois lados, que eu vou ter que VA é maior que VD. Conseguiu pegar o raciocínio, cara? O importante é você dominar o raciocínio. Então, a gente tem que VA é maior que VD. E cheguei nessa relação aqui, né? Então, é isso aí, velho. Agora vamos escrever o que dá pra escrever pra gente matar o problema. Vamos analisar as alternativas. Deixa eu analisar elas aqui. Então, eu posso dizer que VA
é maior que VD. E aí você tem que perceber que VD, na verdade, é maior que VB e maior que VC, né? Porque aqui esse sobre 2 eu posso passar multiplicando, né? Eu poderia muito bem dizer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. Você pode falar que VD é igual a 2, né? O 2 passando multiplicando, 2VB, que é igual a 2VC, por exemplo. Posso falar isso, né? Então aqui eu posso dizer também que VD, se ele é o dobro de VB, é porque VD é maior que VB. Né? VD é o dobro de VB. Só que aqui o VB é igual ao VC, né? Então você pode ver aqui, ó, VB é igual a VC. Então o VB tem que ser igual a VC. Isso aí bate com a alternativa C. Um recipiente cheio de água em equilíbrio encontra-se em uma região onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Colocando-se na água um corpo M sólido e maciço de massa 0,30 kg, há um transbordamento de 0,20 kg de água devido ao volume de M. A intensidade do empuxo exercido pela água sobre M em newtons após esse transbordamento é 3, 0,3, 2, 0,2 ou 6. Despreze a tensão superficial da água. Então para a gente calcular o empuxo, o módulo da força de empuxo, a gente usa essa formulinha aqui, né? Densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Lembrando que se eu quisesse calcular a densidade de alguma maneira, densidade é igual a massa sobre volume. Se você não entendeu o problema em si, eu vou te explicar ele aqui. No início a gente tem esse recipiente aqui cheio de água. E aí eu vou botar em um corpo com massa Mzão que ele fala aí. E o que acontece? Quando eu coloco esse corpo, você percebe que o nível de água subiu, né? E esse nível de água sobe tanto que acaba acontecendo um transbordamento. E aí o volume de água que transborda, eu botei aqui, ó, botei no recipiente do lado, o volume do que transbordou. E ele fala pra gente que a massa de água que transborda, olha aqui, ó, ele fala aqui, ó. Há um transbordamento de 0,20 kg de água devido ao volume de M. Então, por causa do volume do meu corpo, obviamente. E fala que essa massa aqui, essa massa que a gente tem aqui, vale 0,20 quilogramas. Não é? Você percebe que ele também dá uma informação de uma massa 0,30. Ele fala, ó, sólido maciço de massa 0,30 kg. Na verdade, 0,30 kg é esse cara aqui, né? A massa do meu corpo vale 0,30 kg. Então é isso que acontece no problema. E aí ele quer saber o empuxo, a força de empuxo, desprezando a tensão superficial da água. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Pensa comigo, eu tenho a densidade? Não. Então o que eu vou fazer? Eu tenho massa? Tenho. Eu consigo achar um volume, alguma coisa? Acho que sim. Então eu acho que é mais legal você chegar e modificar alguma coisa aqui. Por exemplo, eu posso muito bem passar esse volume multiplicando para o outro lado, não posso? Vai ficar o quê? Ó, eu tenho densidade é igual a massa sobre volume. Se eu quisesse encontrar a massa, massa é igual a densidade vezes volume. Só que densidade vezes volume aparece aqui, ó, densidade vezes volume. Então, olha, ó, empuxo é igual a densidade, volume, G. E no lugar de densidade vezes volume, eu vou colocar massa. Só que você tem que ter muito cuidado. Vamos lá, empuxo vai ser igual a massa vezes a gravidade. Mas que massa é essa? A massa do corpo ou a massa que transbordou? A massa do quê? Olha aqui. Aqui é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Qual o volume de líquido deslocado? É o volume que transbordou. Então essa massa aqui tem que ser a massa do que transbordou. Então tem que ser a massa que está aqui, a massa que está fora, tá? Então muito cuidado para você fazer análise trocando aqui densidade vezes volume por massa e analisar que tipo de massa você está trabalhando. Então vai ser a massa do que transbordou. Logo, empuxo vai ser igual a massa do que transbordou, 0,20, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, empuxo é igual a 2 newtons. Então essa seria a solução do nosso problema. A gente marca aí a letra C. Um corpo tem massa igual a 3 kg e volume de 1000 cm3.
considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo-se que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, o peso aparente do corpo em newtons, quando totalmente imerso em água, é D. Então anotei todas as informações aqui, ó. Massa do corpo, 3, volume do corpo, 1000, gravidade 10, densidade da água, 1, cada um com sua unidade de medida. E a questão é saber o peso aparente. Mas o que é isso? O que é peso aparente? A gente já vai fazer uma análise. Perceba que no final ele diz que o corpo está totalmente imerso. O que significa um corpo totalmente imerso? Ele está completamente debaixo do líquido. No caso, o líquido é a água. Então eu desenhei o recipiente aqui e botei o corpo totalmente imerso nessa água. Então não é uma partezinha para fora, ele está totalmente dentro lá da água, podemos dizer assim. E quais forças que atuam nesse corpo? A gente tem a força peso, né, para baixo, e a força de empuxo para cima. Só que não necessariamente sempre está em equilíbrio. Então eu não posso falar que o módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. Ainda mais que a questão pede peso aparente. Quando ele está pedindo peso aparente, é porque ele está considerando, por exemplo, que esse cara aqui, esse corpo, ele está afundando cada vez mais. Ou seja, o peso está ganhando do empuxo, podemos dizer assim. Então como é que eu faço para calcular o peso aparente? Eu posso falar que peso aparente, o módulo do peso aparente, vou escrever assim, é só você pegar o módulo do peso menos o módulo do empuxo. É só isso, cara. Fez isso, acabou o problema. Então eu vou ter que o módulo do peso aparente é igual... Como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Lembrando que o peso de quem? Peso do corpo. Logo é a massa do corpo vezes a gravidade. Menos o empuxo. Como eu calculo empuxo? Eu posso calcular dessa forma aqui, né? Rho do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Eu posso modificar um pouquinho essa fórmula aqui, antes de substituir ali, para ficar mais fácil a minha vida. Como assim, Xande? Me explica o seu pensamento. Olha lá, eu tenho que empuxo é o que? Rho do líquido vezes volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Legal. Só que eu sei que densidade é igual a massa sobre volume. Então se eu quisesse saber a massa, eu posso muito bem falar, aqui ó, passando aqui ó, falar que a massa é igual a Rho vezes o volume. Não posso fazer isso? Posso, né? Passei o volume multiplicando. E aí você percebe que apareceu aqui um Rho V. E aqui tem um Rho V. Então eu posso falar que empuxo é igual a massa vezes a gravidade. Mas que massa é essa aqui? Obviamente que não é a massa do corpo. Porque aqui se trata da densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Primeiro, que volume de líquido deslocado é esse aqui que a gente está estudando? Ele dá o volume do corpo. Mas nesse caso aqui, será que o volume do líquido deslocado é o volume do corpo? É esse 1000? A resposta é sim. Por que sim? Porque o corpo está totalmente imerso. Então quando o corpo está totalmente imerso, o volume dele é o próprio volume de líquido deslocado. Então essa massa aqui, na verdade, é a massa que eu vou conseguir do líquido. Não é? Porque eu estou trabalhando no líquido. Então é assim que eu vou calcular o empuxo. Então aqui eu vou colocar ml vezes a gravidade. É isso aí. Você percebe que eu posso botar a gravidade em evidência, não posso? Então vai ficar peso aparente é igual a gravidade vezes massa do corpo menos a massa do líquido. Eu tenho a massa do corpo? Tenho, vale 3. Gravidade, 10. E a massa do líquido? Ih, não tenho. Então eu preciso calcular a massa do líquido ainda. E como é que eu vou fazer para calcular? Vou usar essa fórmula aqui. Massa do líquido é igual a Rho do líquido vezes o volume deslocado de líquido. É isso que eu vou... De líquido deslocado, perdão. Coloquei o contrário aqui. É isso aqui que eu vou fazer. Então eu posso falar que a massa de líquido é igual a... A densidade vai ser quanto? A densidade ele fala que vale 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Vezes o volume de líquido deslocado, que vale 1000. A gente viu como é totalmente imerso. Ele é equivalente ao volume do meu corpo. Centímetros cúbicos. Aí você percebe que tem centímetro cúbico em cima e embaixo. Então eu posso aqui ó, cortar. Vai sobrar o que então? Que a massa de líquido é igual a 1000 gramas. Né? Porque sobrou esse 1000 aqui, ó, 1000 vezes 1, 1000. E sobrou só o grama. Então a massa de líquido é 1000 gramas. Só que ele quer o peso aparente em newtons. Então eu não posso usar a massa em gramas. Eu tenho que usar a massa em quê? Em quilogramas. Então eu tenho que me perguntar, 1000 gramas... E calma aí que a câmera não pegou essa parte, né? A câmera é ferrada aí, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Massa é 1000 gramas.
Só que, como eu disse, não pode estar em gramas, tem que estar em quilogramas. Então vai ser o quê? 1 quilograma, né? 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Desculpa aí a enrolação aí, porque eu estava olhando na câmera, porque infelizmente minha câmera é limitada e não pega todo o quadro às vezes. Então a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 1 quilograma. Logo, peso aparente é igual. Gravidade, 10. Massa do corpo, 3. Menos 1 quilograma. Isso vai dar quanto? Peso aparente é igual a 10 vezes 3 menos 1, 2. 10 vezes 2, 20 newtons. Então 20 newtons seria a solução do problema. Alternativa D. Então essa questão fala que o volume do bloquinho que está na água aqui é 2/5 do volume do bloco todo. Fala que a densidade da água é igual a 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e quer saber a densidade do bloco. E fala que está em equilíbrio. Ah, se está em equilíbrio você já sabe, né? O empuxo aqui para cima e o peso aqui para baixo. Se está em equilíbrio, a gente fala que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Legal? E como é que eu calculo empuxo novamente? Densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Isso tem que ser igual ao peso. Peso de quem? Do bloco, ou seja, a massa do bloco vezes a gravidade. Então eu já posso de cara cortar gravidade com gravidade. Aí eu vou ficar densidade do líquido. Do líquido é a água. E ele fala que a densidade da água vale 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Já está na unidade de medida legal. Vezes o volume de líquido deslocado é o volume que está imerso na água, ou seja, 2/5 do volume total do bloco, que eu vou chamar de VB. Isso aqui. Isso tem que ser igual ao que? A massa de B. Só que eu não tenho a massa do bloco. Mas você tem que lembrar outra coisa aqui também. Densidade é massa sobre volume. Então eu posso falar que a massa é igual a densidade vezes volume. Então para calcular a massa do bloco, é só eu fazer densidade do bloco vezes volume do bloco. Então eu vou substituir isso aqui, ó. Densidade do bloco vezes volume do bloco. E aí eu posso cortar o volume do bloco com o volume do bloco. E aí sobra só a densidade do bloco, que é o que eu estou procurando. Então eu vou falar aí, ó. Densidade do bloco é igual a 10 ao cubo vezes 2 sobre 5. E quanto é que vai dar isso aqui, né? Como é que eu posso fazer? 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 ao quadrado. Então vou separar aqui, ó, 10 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Aí eu vou ter 10 sobre 5 dá 2. 2 vezes 2, 4 vezes 10 ao quadrado. Logo eu posso falar que a densidade do bloco é igual a 4 vezes 10 ao quadrado quilograma por metro cúbico. Então aí, ó, bate com a alternativa E.